o simples facto de uma aplicação chinesa se ter tornado a aplicação mais descarregada, pelo menos na loja dos iPhones, portanto, nos Estados Unidos é muito significativo, é um sinal de que alguma coisa está a acontecer. Ora bem, mas indo um pouco atrás, este tema da inteligência artificial, como acontece em muitas outras alturas, em que estamos a aproximar-nos ou estamos a passar por uma disrupção, causa ora perturbação, ora esperança, ora especulação, não é? Portanto, e isso aconteceu sempre em momentos anteriores. Muitas pessoas falam disto ser a quarta revolução industrial. Portanto, só para não perder o fio à meada, a primeira é a da máquina a vapor, portanto, carvão, máquina a vapor, Reino Unido. As duas seguintes já têm, sobretudo, como protagonistas os Estados Unidos, portanto, isto é do século XVIII ainda, século XIX, Estados Unidos, petróleo, aço portanto, já uma indústria mais evoluída, automóvel, depois por aí adiante. Depois, terceira revolução industrial, os computadores, novamente dominado pelos Estados Unidos. E agora, a quarta revolução industrial, inteligência artificial, ia ser uma espécie de repetição da história. E não sabemos se vai ser, porque ainda estamos com ponto de interrogação. Portanto, e isto é um tema que tem levantado ao mesmo tempo, imensa esperança e imenso receio. Um dos best-sellers do ano passado é um livro de um escritor, que também tudo o que ele escreve se transforma em best-seller, que é o Harari, o israelita, que escreveu, neste caso chama-se Nexus. Ele é aquele homo, como é que é? Primeiro? Bem, então o Homo Deus, acho que não sei se é o primeiro, se é o segundo, enfim, ele escreveu uma série deles sobre história, enfim, sínteses da história da humanidade, e isto agora é olhar para o futuro e é sobretudo sobre os medos, e o medo dele em particular, de sermos substituídos por máquinas, que é uma coisa, que é algo que, digamos, pelo menos na literatura de ficção científica do século XX, está super presente em muitos momentos, até o momento em que possamos ser substituídos por máquinas. A verdade é que há muita coisa que já de alguma forma poderíamos considerar inteligência artificial, com a qual já vivemos todos os dias, não é? E às vezes nem temos bem, nem nos apercebemos disso. E a inteligência artificial abrange domínios diferentes. O grande despertar das pessoas foi a inteligência artificial generativa. Portanto, que é aquilo de que o ChatGPT-4 é um exemplo. Portanto, fazemos uma pergunta e de repente ele escreve-nos um texto. Colocamos um problema e não é só fazer uma busca no Google, não é? Quer dizer, todos sabemos, quando temos uma discussão durante um almoço de amigos, vamos perguntar ao Dr. Google e ele esclarece-nos a dúvida. Isso aí é uma pergunta, mas apenas nos dá uma lista de sites e depois a gente lá vê qual é a pergunta. Resultados de uma busca, não é? Resultados de uma busca. Portanto, aqui é mais complexo. Há um índice e aquilo rapidamente busca nesse índice e a gente... Aqui estamos a falar de algo que utiliza bases parecidas, portanto, o que está nas clouds, não é? Portanto, o que está nas nuvens, na internet, e depois a partir dessa informação constrói textos ou soluções, e pronto, depois discute-se muito até que ponto é que aquilo é só cópia, ou é original, ou está bem escrito, não está bem escrito, é disso que estamos a falar. Mas há muitas outras coisas que já têm a ver com a inteligência artificial e, se quisermos, já estão nos nossos telemóveis, não é? Portanto, nós às vezes não nos apercebemos disso. Por exemplo, eu não sei se acontece com este telemóvel que eu tenho, que eu uso, não vou dizer qual é a marca, tem duas coisas que eu acho muito práticas, que é, como eu tenho alguns hábitos diários, quando eu entro no carro e eu ligo ao carro para poder saber qual é o melhor caminho para chegar aqui ao observador, ele sabe que àquela hora eu venho para o observador, porque já aprendeu. Assim como sabe, quando eu saio daqui a certa hora, que em princípio àquela hora eu vou para casa. Portanto, ele põe lá aquilo em primeiro lugar, portanto, não põe
ao contrário, põe sempre certo, portanto, porque ele foi aprender, quer dizer, sabe que Sugere-te um caminho, é isso? quer dizer, não é o caminho que eu faço sempre, mas sabe que àquela hora é suposto que eu vá para aquele lugar. Mas há outras coisas, por exemplo, quando eu abro o arquivo de fotografias, e o meu arquivo de fotografias é bastante grande, ele tem várias coisas lá, e a essa altura tem, por exemplo, rostos. E ele identificou os meus amigos, a minha família, em dezenas ou centenas de fotografias e juntou-as todas. No outro dia descobri que isso também é muito útil porque também identificou os meus cães. E eu precisava mostrar uma fotografia particular a uma pessoa que estava a fazer uma pergunta e lá encontrei aquilo muito depressa, sem me lembrar bem quando é que eu tinha tirado. Portanto, isto é quer dizer, isto tem muita graça, mas agora tem menos graça se pensarmos nos milhões de câmaras que a China tem de reconhecimento facial e saber para onde é que as pessoas andam e, portanto, e identificá-las, estejam elas a olhar de frente, de cima, de lado, de baixo, tenham barbas, não tenham barbas, estás a ver? Portanto, uma coisa assim um bocadinho mais sofisticada. Estamos a falar já de coisas diferentes. Das grandes barreiras que se colocam e dos grandes desafios que se colocam é quando é que passamos daquilo que no fundo é o que até agora digamos, estes sistemas, quer dizer, quando nós começamos a ter qual é a diferença entre os primeiros computadores e esta geração de inteligência artificial? A principal diferença é que antes nós tínhamos programação. Portanto, eu fazia um programa, eu não sei fazer programas, mas quem fazia programas dizia, quando chegar aqui, faz assim. Dá-me instruções, havia ali uma lista de instruções, às vezes programas longos, e a máquina ia cumprindo essas instruções. Quando eu, por exemplo, programava um computador para conseguir vencer ao Kasparov em xadrez, aquilo que fazia é carregava todos os jogos de xadrez lá para dentro, que tinha havido toda a história do xadrez, de forma a tentar ver se ele conseguia ser melhor jogador de xadrez que o Kasparov. Parece que quando passámos para um nível que já é mais complexo que o xadrez, eu não sei jogar o xadrez, não sei as regras, mas há um outro que é o Go, que eu não conheço, que parece que é bastante mais complexo e com muito mais soluções. Aí os computadores para chegarem a esse nível já não bastava há tantos bilhões de hipóteses que já não bastava programá-los. Era preciso que eles fizessem uma coisa que é aprendessem. Portanto, isso pode acontecer com coisas muito diferentes, como por exemplo... O Go, só para explicar aos nossos ouvintes, é um jogo de tabuleiro, com uma quadrícula, joga-se com pedras brancas e pedras pretas, ganha quem conseguir montar um cerco à volta das outras pedras. É um jogo chinês. E tem milhões de hipóteses de jogo. Milhões de hipóteses de jogo. É um jogo chinês em que, inclusivamente, olha, uma pessoa que escreveu, por acaso escreveu 2 livros, quer dizer, participou na escrita de 2 livros sobre inteligência artificial, que é o Henry Kissinger, que escreveu até aos 100 anos. O último livro dele, que eu por acaso tenho aqui, que é Gênesis, em que ele participa, não é? Portanto, ele não é o principal autor. Os outros são antigos criadores da Google portanto... ele até dava o exemplo do contraste entre o Go e o xadrez para dar um exemplo de como é diferente a forma de pensar dos chineses e dos ocidentais. Porque no xadrez nós temos que matar o rei, portanto os combates são feitos para destruir o adversário. No Go temos que cercar o inimigo e, portanto, os combates, as próprias batalhas, não são feitas para aniquilar, são feitas para subjugar. Portanto, e tudo isto implica lógicas de pensamento diferentes. Vem naquele livro sobre a China, é um livro muito interessante desse ponto de vista. Não sei se ele tem a razão toda, mas nunca me esqueci dessa explicação muito interessante. Bem, voltando aqui a estes temas, portanto, estamos aquilo a que um ponto em que se começou a falar em learning machines, portanto, máquinas capazes de aprender. Portanto, e a questão é, e o desenvolvimento vai muito por aí. Quando falamos destas coisas do chat GPT e de inteligência artificial generativa, não é já só disso que falamos de outra coisa, mas que ainda é, na minha perspectiva, relativamente compreensível. Portanto, nós estamos a falar ainda, por exemplo, de coisas que impliquem
grande criatividade, mas de facto a capacidade de aprender. Portanto, o que é que como é que estes programas de alguma forma, chamamos de, porque no fundo estamos a falar de software, funcionam. Por exemplo, para escrever um texto, pelo que me explicaram, eu não sou programador, pelo que me explicaram, a forma como estes programas escrevem um texto é pela probabilidade de seguir uma palavra aparecer outra palavra. E isso é feito com base no estudo de maior número possível de palavras e da maior número possível de frases e de textos e tal, de informação toda disponível. E por isso é que os programas estavam a ser desenvolvidos pelas Metas, pelos Facebooks, pela essa gente toda, pelos Googles, pela Microsoft. A Microsoft tinha ficado um pouco para trás, tinha recuperado aqui muito terreno nos últimos tempos, precisamente pela sua aposta na inteligência artificial. Todos estes programas precisavam de duas coisas alucinantes. Estamos a falar de bases de dados absolutamente gigantescas e uma capacidade igualmente absolutamente gigantesca de processamento de dados. Ora bem, e por isso, e eu já falei disso aqui muitas vezes, noutros programas, a propósito de como a Europa tinha dificuldade em acompanhar este passo, acho que ainda falámos disso esta semana ou a semana passada, a criação dessas bases de dados é tão... Falámos disso a propósito, por exemplo, da energia nuclear e do facto de haver empresas de tecnologia a comprar centrais nucleares nos Estados Unidos para alimentar as gigantescas bases de dados, porque isto são de facto coisas muito descomunais em termos de alimentar e até arrefecer. Tudo. A capacidade de processamento é tão elevada que gera calor, aquece, como é óbvio, gera calor, como é óbvio, portanto aquilo é tudo muito, exige muita eletricidade, pronto, muita energia elétrica. Ora bem, aquilo que é que parece ter acontecido, enfim, eu mais uma vez não estou por dentro de todos os detalhes, aquilo que parece ter acontecido neste momento há uma startup chinesa com um pequeno gênio da matemática, portanto o homem que funda aquilo é um geek da matemática, daqueles que pronto, há por todo lado, não é? Portanto, há por todo lado, não há por todo lado, infelizmente, mas aparecem às vezes. Portanto, ele criou uma empresa, sobretudo com gente nova, portanto, praticamente recém-licenciados, e não o fez por acaso, porque a ideia dele é assim: quando nós vamos buscar gente experiente, eles trazem-nos uma solução. Quando nós vamos buscar gente inexperiente, eles procuram a solução. E ele cria soluções novas. Pronto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando nós temos isto em termos da forma como aquilo nasce, e depois temos outra coisa que tem a ver com a forma como funciona a própria economia. Nós na economia, por regra, temos os chamados incumbentes, que são quem está no mercado, as empresas poderosas, e que, portanto, que naturalmente sabem que têm que inovar e estar sempre atentas, mas que procuram inovar em cima do pré-existente. Enquanto as empresas que surgem do nada procuram a disrupção. A disrupção é sempre algo difícil numa empresa incumbente, numa empresa que já está. É difícil, quer dizer, é evidente que a gente fala de empresas incumbentes, quando algumas das empresas de tecnologia dos Estados Unidos têm apenas 6, 7, 10 anos, 12 anos, digamos, é um bocadinho estranho. Mas é assim, quer dizer, estas coisas mudam de facto. Quer dizer, antigamente um incumbente era alguém que se afirmava ao fim de 30 anos ou de 100 anos, e depois só depois disso é que entrava em crise. Agora não, agora essas coisas, a rotatividade é completamente diferente, e portanto estamos perante algo que é diferente. E portanto, aquilo que pode ter acontecido é que o que parecia ser a chave para a inteligência artificial generativa, que é aquilo que estamos basicamente aqui a falar, era a tal capacidade que exigia três coisas: uma imensa quantidade de dados, uma brutal capacidade de computação, portanto as tais salas coisas, e também bons algoritmos.
bons algoritmos. E tudo isto exigia dinheiro que não acabava, não é? Portanto, dinheiro para contratar quem desenhava os algoritmos, dinheiro para construir para construir as unidades de dados, acesso aos próprios dados. Portanto, aquilo que esta empresa poderá ter feito, a gente não sabe pouco sobre isto tudo quanto é chinês, às vezes é opaco. Poderá ter feito é encontrar aquilo que nós às vezes chamamos atalhos. Atalhos, que é, por exemplo, eu vou tentar, enfim, mais uma vez, tentar ir pelo aquilo que me dizem. Por exemplo, se eu escrever, eu vou dar aqui um exemplo que li, enfim, isto é uma coisa que tirei de um especialista do Twitter, um especialista que escreveu no Twitter, não sei até que ponto é que isto é verdade. As pessoas então a especular, não é? Uhum. Portanto, ele diz assim, se eu, em vez de escrever um número com 32 casas decimais, achar que 8 casas decimais são suficientes num cálculo destes e que isto é suficientemente rigoroso para aquilo que eu necessito, de repente preciso de 75% menos memória. Mas a ver a diferença. Se eu, em vez de ter um sistema que vai procurar a toda a nuvem, fizer uma coisa diferente, e vamos imaginar, se eu, cada vez que fosse ao médico, em vez de ir apenas, fosse visto não apenas pelo médico, mas pelo médico, pelo engenheiro que construiu o scanner da ressonância magnética, pelo gestor do hospital, portanto, que imaginou a conta que eu ia pagar no fim, e por aí adiante, portanto, por todos os especialistas, provavelmente eu exigia mais recursos. Aquilo que parece que a DeepSeek fez foi, se o tema é este, eu em vez de consultar toda a gente, isto é, toda a nuvem, toda a gente, vou só à procura daquilo que me parece ser o que são os caminhos certos. Portanto, faço bifurco mais cedo. Vai à prateleira certa da biblioteca. Portanto, e não à biblioteca toda, não vou à biblioteca toda, vou só à prateleira certa da biblioteca. Uhum. Portanto, isto pode ser um bocadinho menos rigoroso, mas se for, permite-me poupar imenso tempo e imensos recursos. Portanto, será isto que está a acontecer? Pode ser. Ninguém tem a certeza, primeiro, que sejam só 200 engenheiros, que sejam todos licenciados, que não haja dinheiro do governo chinês, ninguém tem a certeza disso. Portanto, estamos ainda na fase muito da especulação. Mas, seja lá como for, há aqui algo que aconteceu. E aconteceram várias coisas, e agora vamos deixar apenas a história da parte da inteligência artificial para ir a 2 temas que são muito relevantes. Primeiro, o tema da economia. Portanto, todos nos recordamos que o Sr. Biden, quando se foi embora, disse: vem aí um oligopólio, uma espécie de oligopólio, tecno-oligopólio, e depois vimos aqueles senhores todos alinhados na posse de Donald Trump. E, portanto, havia a ideia de, temos aqui os, quer dizer, e estamos a tratá-los na imprensa, basta ler a imprensa, como os novos donos do mundo. Os novos donos do mundo são o Musk, o Zuckerberg, etc, etc, etc. O Bezos, por aí adiante. E o que isto vem dizer é que é assim, bem, se calhar não há só esses donos do mundo. Portanto, de repente temos mais competição, e isso, seja em que setor for, seja uma competição que aparece em Silicon Valley, ou em vez de ser em Silicon Valley, em Austin, que é para onde se estão a mudar agora muitos programadores, Austin no Texas, por razões que têm, outras razões que agora não interessam ao caso. Se temos de repente mais competição, isso é bom. Portanto, é bom. Agora temos o outro problema, é que a origem destas empresas não é em países onde as regras se cumpram como nós supomos que elas devem ser cumpridas. Estamos a falar da China. E a China não é um regime autoritário qualquer. É um regime que está, quer dizer, não é apenas uma coisa que, assim, liberal, tipo Sr. Orbán. Não é disso que estamos a falar. Nem é sequer tipo Sr. Putin. Em muitos aspectos é pior.
que há um controle sobre as pessoas muitíssimo maior e, porventura, assente também numa cultura diferente que permite que esse controle seja mais fácil de exercer. Portanto, e numa história, num passado, e muitas outras coisas. A China sempre foi, enfim, teve muitas guerras civis, mas basicamente há milénios que é um regime centralizado, com poder central, portanto, muito diferente da cultura de competição que nós temos na Europa, por exemplo, no mundo ocidental. Bem, portanto, temos aqui um primeiro problema. E a questão é, primeiro, como é que chegámos aqui? Porque uma das coisas que se esperava que não acontecesse tão depressa era que a China pudesse fazer isto porque não tinha acesso aos chips que tornam isto possível, aos chips da NVIDIA, portanto, aos mais evoluídos, e, portanto, houve uns embargos e umas tentativas de bloquear isso, e aqui colocam-se logo várias dúvidas, que é, primeiro, será que isto foi feito com os chips da geração anterior, que esses ainda chegaram à China, ou será que isso nem sequer é problema, porque isto no mundo há contrabando de tudo, e os chips não são... Se há contrabando de petróleo russo, é mais fácil provavelmente haver contrabando de chips de NVIDIA do que outras. É evidente que foi esta a grande empresa a sofrer, porque de repente essa empresa que parecia dominar o mercado e ir condicionar todo o avanço, na bolsa, em Wall Street, aquilo que nunca nenhuma empresa tinha perdido num dia tanto como aquela empresa perdeu. Portanto, é um recorde absoluto em termos de desvalorização. É evidente que isto é tudo muito virtual, portanto, que significam estas desvalorizações, portanto, não há... Ainda assim são números astronómicos. Eu li alguns que era o dobro do PIB português, uma loucura, não é? Eu penso que é mais. Eu penso que é mais que o dobro do PIB português, é 800 mil milhões e, portanto, é para aí 3 vezes o PIB português, ou uma coisa assim do género. Portanto, estamos a falar de uma barbaridade absoluta, portanto, mas é evidente que tudo isto é virtual, as fábricas não desapareceram, os chips não se foram por um buraco abaixo, não houve nenhum navio que se tivesse afundado, não é? Portanto, mas tudo isto tem a ver com o dinheiro que está ou não está disponível para continuar a desenvolver a tecnologia e por aí adiante. Portanto, primeira questão, até que ponto a China vai ter ou não vai ter acesso à tecnologia mais avançada e até que ponto é que esta estratégia de embargos é eficiente. Isto é um lado do problema. O outro lado do problema, e esse é porventura mais difícil ainda que este, é que há um enorme desequilíbrio entre o que a China, quer dizer, entre a população da China e a população do resto do mundo. E, sobretudo, entre a capacidade da China formar cientistas, portanto, engenheiros, matemáticos, físicos, programadores e a capacidade do resto do mundo. A China sozinha forma todos os anos tantos licenciados nestas tecnologias, portanto, nas chamadas engenharias, portanto, em tecnologia, portanto, há muitas variedades disto, como o resto do mundo todo junto. Sendo que no resto do mundo todo junto há um outro país que forma metade, que é a Índia. Portanto, não está aqui nenhum país nem europeu, nem está a América. Eu sei que a América depois consegue fazer uma coisa, a América ou os Estados Unidos conseguem fazer uma coisa que nenhum destes dois países consegue, que é atrair talento. E, portanto, isso consegue e isso compensa também muito. Mas há aqui um desequilíbrio que a prazo não sei bem o que é que vai acontecer. E desse ponto de vista, há uma possibilidade grande de facto, a China poder ultrapassar não apenas a Europa, porque isso aí penso que é praticamente inevitável, sei que já não o fez, eu diria mesmo que já o fez, mas também os Estados Unidos nesta corrida à quarta revolução industrial. Porque em muitos domínios, muito rapidamente, a China conseguiu fazer coisas que, por exemplo, na Europa nós não estamos a conseguir fazer. E já falámos disso aqui várias vezes. A China chegou recentemente aos comboios de alta velocidade e já tem o comboio de alta velocidade mais rápido do mundo. Os Estados Unidos não têm um único comboio de alta velocidade. Também, enfim, não sei se isso é essencial. Estamos a falar ainda de tecnologia antiga, digamos, da segunda revolução industrial, digamos, basicamente, com um bocadinho de ajuda da terceira. Mas a China já tem carros
já constrói carros capazes de concorrer com a Tesla, coisa que a Europa não consegue. E não foi copiando apenas os Tesla. E não foi copiando apenas os concorrentes da Apple e por aí adiante. Não, aqui há uns anos, eu recordo-me, estamos a falar de 2 décadas, de uma empresa que é a Huawei. Eu na altura trabalhava num grupo que tinha uma empresa de telecomunicações, portanto trabalhava no público, o público fazia parte de um grupo com uma empresa de telecomunicações e às vezes cruzava-me com pessoas que perguntavam, vim da China, mas o que é que foste fazer à China? Fui comprar modems, porque os melhores modems são os da Huawei. O que é isso a Huawei? Bem, a Huawei hoje em dia é o maior fabricante de telemóveis do mundo. Já não é a Samsung. E não, quer dizer, seguramente não são, mas é o maior fabricante de telemóveis do mundo. Para além de outras coisas. Não é? E portanto, há aqui uma capacidade que desequilibrou. E nós tínhamos uma convicção que era que esta capacidade de, ao mesmo tempo, esta capacidade de inovar, de criar coisas novas, era algo que de alguma forma estava muito associado a regimes liberais, como o nosso. Porque era necessário haver concorrência, porque era necessário haver liberdade, porque era necessário haver essas coisas todas. E aquilo que estamos a verificar é que, com um regime autoritário, como é o caso, ou totalitário mesmo em muitos aspectos, como é o regime chinês, Deng Xiaoping conseguiu criar ali um mecanismo que permite não apenas enriquecer, mas inovar. Não apenas copiar, mas fazer coisas novas. E nós, eu vou ser franco, para mim isto é muito surpreendente. Há uns anos atrás eu acreditaria, quando chegámos a este ponto, aquilo dá a volta, portanto eles mandam embora o Partido Comunista e os Xi Jinpings desta vida, porque querem outra vida, querem poder mandar sobre as suas próprias vidas, mas isso não está a acontecer. E isto desequilibra claramente o mundo. Lembro-me de, há 10, 12 anos, estar num estudo de televisão a conversar com um especialista em assuntos em geopolítica, e eu ter referido uma coisa que eu tinha referido há pouco tempo, que os chineses estavam rapidamente a crescer em termos militares. E ele ter dito, mas isso nem daqui a 40 anos. Bem, em 10 anos eu já tenho porta-aviões de última geração e provavelmente já tenho aviões de caças de 6ª geração, quando os americanos ainda só vão na 5ª. Portanto, estamos a falar de coisas, de uma capacidade que nos está realmente a surpreender. E, portanto, vivermos. Eu não tenho medo do perigo amarelo, que é uma coisa de vez em quando se fala, não é? Eu não tenho nenhum receio de perigo amarelo. Gosto muito de comida chinesa, há coisas na China absolutamente maravilhosas. Enfim, eu conheço pouca China, mas o que conheço, há coisas absolutamente maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, há outras que são muito assustadoras. E desse ponto de vista, eu não sei como é que vai ser o dia da manhã, como é que vai ser a vida dos meus filhos e netos, em função do mundo onde o centro de poder deixou de estar no Ocidente, e no Ocidente alargado a Europa e Estados Unidos, para estar no Oriente.